vai ministrar esta palavra na tua célula. Esta semana, você vai reunir na sua casa a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, na sua célula, e você vai ministrar esta mesma palavra com toda a simplicidade do seu jeito. Ou, se você está fazendo um discipulado individual, você está evangelizando uma pessoa, você está compartilhando do amor de Cristo a alguém, você vai ministrar esta mesma palavra ao coração desta pessoa, e eu tenho certeza absoluta, Deus vai operar de uma forma extraordinária. Amém? O tema dessa noite é o chamado de Deus. Você pode anotar? O chamado de Deus. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Quantos dos irmãos aqui acreditam que em sua vida existe um chamado de Deus? Manifeste com a sua mão. Tem gente que não tem certeza, vou perguntar de novo. Quantos aqui acreditam que você tem um chamado de Deus? Quantos acreditam que Deus te chamou? Você crê nisso? Você crê que esse chamado é verdadeiro? Quantos creem? Esse chamado é verdadeiro? Hoje eu quero ministrar sobre o chamado, porque nós temos dito muito, nós, na verdade, não temos falado sobre outra coisa aqui na ICB Cuiabá, de que Deus está levantando a nossa geração para ser uma geração que conquista vidas, que conquista almas para Deus. Quem recebe esta palavra, diga amém. Eu quero declarar que a nossa geração é a geração da conquista. Mas está muito fraco esse amém de vocês. Vou repetir, a nossa geração é a geração da conquista. Você crê nisso? Só que só conquistam aqueles que foram chamados. Você sabe que uma das maiores perguntas que as pessoas me fazem, e que muito tempo também eu fiz a Deus, é: Senhor, quem é que o Senhor usa? Quem é que Deus chama? Eu sei que eu fui chamado, mas o que é que Deus viu em mim? Você disse que você foi chamada, foi chamado por Deus, mas o que é que Deus viu em você, logo em mim, para nos chamar? Todo chamamento é importante. A gente convive com chamados todos os dias. Por exemplo, quando você vai fazer uma festa, antes de fazer qualquer coisa, talvez, antes de você alugar mesas, contratar buffet, antes de você fazer qualquer coisa, a primeira providência que você toma ao organizar uma festa é escrever uma lista de convidados. Uma lista de pessoas a quem você vai chamar, que você vai... Eu quero que os irmãos participem comigo, não me deixe falando sozinho. A primeira coisa que você faz quando você organiza uma festa é uma lista de convidados, de pessoas que você vai chamar. Geralmente, quando você está fazendo uma lista de convidados, uma lista de pessoas que você vai chamar, você primeiro chama aquelas pessoas que têm uma intimidade maior com você, que convivem num círculo de amizade e de intimidade maior contigo. Estou correto ou não? Sim ou não? Sim. Você não chama pessoas estranhas, você não chama pessoas desconhecidas, você seleciona algumas pessoas e você então as chama para celebrar com você. Na vida profissional também é de igual forma. Numa empresa ou num concurso público, quando está se fazendo recrutamento de funcionários, geralmente o setor de RH promove uma seleção de currículos. A pessoa vai lá, apresenta o seu currículo e o avaliador, ele pega aquele currículo, aquele papel e vê lá o que a pessoa sabe fazer, quantos anos ela tem, quantos cursos ela fez, quantos anos de experiência naquela área ela tem. Estou correto até aqui, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E ali começa a acontecer uma seleção. Geralmente, uma empresa ou num concurso, só são aprovados, só são chamados os melhores. Só são chamados aqueles que têm mais vocação, mais experiência, mais cursos, mais isso, mais aquilo.
O critério de chamamento do mundo é um critério diferente do chamado de Deus. Essa semana, você vai dizer essa palavra para alguém de uma forma tão simples. Você simplesmente vai dizer o porquê que Deus te chamou e o porquê que Deus chamou as pessoas a quem nós vamos ganhá-las para Jesus neste mês de março. Vamos lá? Qual é o primeiro tipo de pessoas que Deus chama? Primeiro, Deus sempre chama os fracos. Repita comigo. Deus sempre chama os fracos. Fale mais uma vez. Mais alto. Abra sua Bíblia comigo. Juízes, capítulo de número 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes 6. O verso 15 diz assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Minha família é a menos importante da tribo de Manassés, e eu, na minha casa, entre a minha família, sou o menor. Verso 16, o Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Posso ouvir um amém? Amém. Levanta a cabeça e olhe para mim. Pastor, eu não estou entendendo esta palavra. Geralmente nós pensamos que pessoas que fazem grandes coisas para Deus são pessoas instantaneamente e naturalmente fortes. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus não chama os fortes. Deus sempre chama os fracos. Por que Deus chama os fracos, pastor? Anote. Porque os fracos aprendem a depender de Deus. Os fortes não precisam de nada e não precisam de ninguém. Os fracos, pelo contrário, os fracos nem tentam fazer nada na força do seu próprio braço, porque sabem que não têm condições. Os fracos nem tentam usar os seus próprios recursos, porque sabem que não os têm. Os fracos simplesmente dizem: Senhor, o que o Senhor puder fazer de mim, faça, porque eu só dependo do Senhor. Veja só, aqui Deus chama um homem chamado Gideão. Nós podemos pensar que Gideão era um homem forte, e de fato ele se tornou. Mas quando Deus o chama para libertar uma nação, para libertar um povo, ele sente um peso de responsabilidade muito grande, e quando Deus o chama, sua primeira resposta foi: Senhor, eu sou tão fraco, Senhor, eu sou tão pequeno, a minha família não tem recursos, eu não tenho um sobrenome de peso, eu não tenho nada a oferecer para o Senhor, e o pior, dentro de uma família fraca, eu sou o mais fraco da minha casa. Dentre todos os piores, eu sou o pior de todos. Senhor, como é que o Senhor pode me usar para fazer alguma coisa grande? Deus responde para Gideão: Gideão, se eu te chamei, eu estou com você, Gideão. Acho que os irmãos não estão entendendo. Os fracos não precisam de Deus, os fortes não precisam de Deus. Os fracos ouvem Deus dizer: eu estou com você. Você não precisa tentar usar a sua força, você tem a força de Deus junto com você todo dia da sua vida. Você sabe que às vezes algumas pessoas podem pensar que a gente, porque está aqui liderando esta igreja, pastoreando este rebanho, que nós todos os dias somos fortes, só porque todo dia você nos vê sorrindo e nos vê aqui sempre animados para a glória de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa: nem todos os dias nós estamos assim tão fortes. Na verdade, há dias onde nós levantamos pela manhã sentindo o peso, a pressão
que o ministério exerce sobre a nossa vida, nós acordamos de manhã cedo pedindo a Deus misericórdia e pedindo força até para levantar da cama. Porque todas as vezes, meu irmão, quero que você entenda isso. A palavra de Deus diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Quero que você entenda que cada mensagem que os irmãos mandam para nós, cada telefonema, ou cada pessoa que vem até nós e começa a dizer: olha, pastor, eu estou passando uma crise, pastora, me ajuda em oração, eu estou passando uma tribulação, eu estou passando uma luta. Não pense a você que nós ouvimos isso aqui e estas palavras ficam aqui. Quantas e quantas vezes nós vamos para casa, deitamos na nossa cama, mas nós continuamos pensando e orando por cada um dos irmãos, sentindo a dor dos irmãos, sentindo o peso que os irmãos estão carregando, porque a palavra de Deus diz: carregai as cargas uns dos outros. Quero te dizer que se tem algum fraco, se tem alguma fraca aqui nessa noite, é você que Deus chamou. Eu quero dizer que se tem gente aqui pensando em desistir, eu também quantas vezes já pensei nisso. Quero te dizer que se tem gente aqui pensando em desanimar, eu quero te dizer uma coisa: não desanime. Se você é um fraco, é porque Deus te chamou. Gideão disse: eu não posso fazer coisas grandes para o Senhor, porque eu sou fraco, eu venho de uma família fraca. Você sabe que às vezes a gente não atende ao chamado de Deus, não responde ao chamado de Deus, principalmente quando você ouve aqui sobre células, sobre discipulado. Às vezes a gente tem uma certa resistência em abrir a nossa casa, convidar pessoas para compartilhar com elas o amor de Cristo, ou de simplesmente se aproximar de uma pessoa, não por maldade nossa, mas às vezes com medo de sermos rejeitados por essas pessoas. E nós dizemos: Senhor, mas eu sou fraco, ainda tem tantas fraquezas na minha vida, como é que eu posso abençoar alguém se eu ainda estou cheio de problemas na minha vida? Como é que eu posso ministrar sobre a vida de alguém se eu ainda tenho tantas carências, se eu tenho tantas fraquezas, se eu tenho tantas necessidades na minha vida? Meu irmão e minha irmã, Deus não chamou nenhum perfeito na história, mas Deus sempre usa os fracos. Por quê? Porque os fracos aprendem a depender de Deus e os fracos fazem de Deus a sua força. Número 2. Primeiro, Deus usa os fracos. Exemplo, Gideão. Segundo, quem são os chamados por Deus? Quem é que Deus usa, pastor? Deus usa os que não são. Deus usa aqueles que não são. Agora vai comigo em 1 Samuel 16. Você está em Juízes, pula Ruth, 1 Samuel. Capítulo 16. Primeiro Samuel 16. Versos 10 e 11 dizem assim: Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Olhe para mim. Primeiro, Deus usa os fracos porque os fracos dependem dele, e os fracos fazem dele a sua força. Mas Deus também chama aqueles que não são. Eu quero dizer que eu sou um daqueles que não são. Deus usa aqueles que não são lembrados, aqueles que não são reconhecidos, aqueles que não são apreciados, aqueles que não são valorizados. Você sabe que Davi foi um daqueles que não era. Davi tinha 7 irmãos. Jessé, o seu pai, tinha 8 filhos. Quantos filhos? 8 filhos. De repente, Jessé recebe em sua casa uma visita inesperada.
uma visita especial, a visita do profeta Samuel. E o profeta Samuel chega em Jessé e diz: olha, chama todos os teus filhos, porque um deles vai ser ungido rei de Israel. Jessé não sabia qual seria o escolhido. Samuel não sabia qual seria escolhido. Mas a princípio, como pai, ele deveria ter trazido todos os seus filhos. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Digam amém. Amém. Quem está me acompanhando, diga graças a Deus. Amém. Quem está comigo, diga amém. Amém. Mas, para a surpresa de todos, Jessé traz 7 dos seus filhos. E 7 dos seus filhos passam diante do profeta. E depois que aqueles 7 jovens passam diante do profeta, vem o decreto de Deus: nenhum deles é o escolhido. E aí o profeta para e pergunta: Jessé, será que você não esqueceu de alguém? Porque Deus não pode estar equivocado. Eu acho que você deixou faltar alguém. Tem alguém que deveria estar aqui e não está. E aí Jessé fala: lembrei, tem um mais novo. Mas ele não está aqui, ele está cuidando das ovelhas. Presta atenção. Por que Deus chama aqueles que não são? Porque se você já é alguma coisa, Deus não tem como fazer nada de você. Se você já é, Deus não pode te tornar. Perceba, Jessé e Samuel inicialmente pensavam que o rei de Israel era aqueles que já eram experientes, que eram fortes. Abinadab, Eliabe, os filhos mais velhos de Jessé, tinham cara de rei, tinham postura de rei, tinham oratória de rei, tinham postura de rei, tinham tudo para serem reis. Mas eles já eram tudo que as pessoas achavam que era verdadeiro. Mas Deus não usa aqueles que já são. Deus usa aqueles que não são. Deus pega aqueles que foram esquecidos. Deus pega aqueles que foram rejeitados. Deus pega aqueles que foram abandonados. E Deus os coloca no trono. Pastor, eu acho que aqui ninguém nunca foi rejeitado, porque eu estava esperando um glória a Deus mais alto. Eu quero dizer para você que a especialidade do Deus a quem eu sirvo é receber e exaltar aqueles que o mundo descarta. Se você é um daqueles que não são nada, que as pessoas olham para você e não dão nada de você, é você que Deus chamou. Enquanto eu achar que eu sou alguma coisa, Deus não pode fazer nada na minha vida. Às vezes também, algumas pessoas não se envolvem no mover de Deus, não participam do mover de Deus, não fluem no mover de Deus, porque ficam dizendo: mas eu não sou nada nessa igreja. Eu não sou obreiro, a célula, discipulado individual, como é que eu vou falar não, mas eu não fiz curso de pastor, eu não fiz curso de oratória, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Se você não é você que Deus chamou. Você pode não ser muita coisa, mas eu quero te dizer que com certeza você é um chamado de Deus. Primeiro Deus chama os fracos. Segundo, Deus chama os que não são. Exemplo, Davi. Davi não era, e Deus o fez. Terceiro, Deus sempre chama os ocupados. Deus não tem nada com quem está desocupado. Deus sempre chama aqueles que já estão por aqui de coisas para fazer. Se você é um daqueles que não tem uma brecha na sua agenda, se você é daqueles que come de pé porque não dá tempo de sentar, é você que Deus chamou. Vamos comigo? Mateus capítulo 4, primeiro livro do Novo Testamento, não há dificuldade. É claro que na célula e no discipulado durante a semana, você não precisa ler todos estes versículos. Você pode apenas citar os nomes dos personagens. A célula e o discipulado deve ser, sobretudo, informal. É claro que eu preciso aqui lhe dar toda a base bíblica para que você entenda e compreenda o que Deus está falando ao seu coração.
mas lá na célula não há necessidade de você ler tudo isso. Mateus capítulo 4, quem encontrou, diga amém. Os versos 18 a 20 dizem assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Levante a cabeça, olhe para mim. Deus chama os fracos, Deus chama os que não são, e Deus chama aqueles que estão cheios de coisa para fazer. Deus chama quem está com a agenda cheia. Se você está aqui nessa noite e já está pensando nas coisas que você tem que resolver amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, se você está todo ocupado e não tem tempo para nada, é você que Deus chamou para fazer uma grande obra. Olha que interessante, Jesus estava andando à beira do mar da Galileia. Olha comigo, presta atenção. Jesus andando na beira do mar. Aí de repente Jesus vê 2 irmãos. Mas ele não vê 2 irmãos, 2 homens sentados na beira da água, assim, olhando um para a cara do outro, sorrindo, conversando, contando piada, com um pedacinho de palha preso no dente, assim, com uma varinha na mão, não. Estamos pescando aqui, pesca esportiva. Não. A palavra de Deus nos diz que Pedro, ele não era um simples pescador. Pedro era, na verdade, um empresário da pesca. Ele tinha vários barcos, funcionários, pessoas que dependiam dele. Pedro estava altissimamente... Ele estava o quê? Ocupado. Pedro tinha muita coisa o que fazer. Ele estava lá jogando a rede. Quando Jesus passa por Pedro e seu irmão André, eles estavam justamente jogando as redes. Os irmãos já viram um pescador jogando rede? Não é uma coisa fácil quanto parece, não. Agora imagina você fazer isso todos os dias, desde muito cedo, quando ainda está escuro, passar o dia inteiro, joga e puxa, joga e puxa. E aquela era a vida de Pedro. Escute. Deus chama os fracos porque os fracos dependem dele. Deus chama os que não são porque é Deus quem quer fazer de você alguma coisa. E Deus chama aqueles que estão ocupados, aqueles que estão trabalhando, porque eu quero te dizer que o trabalho que você pensa que é o trabalho na tua vida, Deus tem muito mais e um trabalho glorioso. Pedro pensava que a melhor coisa que podia acontecer com ele era encher o barco de peixe, mas Jesus veio dizer para ele que o verdadeiro trabalho que Pedro teria era o trabalho de constituir uma igreja. Lá na frente, Jesus fala para ele: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Se você está ocupado, tem gente que fala assim: ai pastor, essa semana eu não estou com tempo de ir na igreja, eu estou com tantas coisas para fazer, não está dando para ir na celebração. Mas pergunta o final da novela para ele ver se não sabe. Pergunta se não sabe. Sabe. Deus está à procura daqueles que estão ocupados. Olhe para o teu vizinho e diga: sempre há o que fazer. Não, fale mais forte, diga: sempre há o que fazer. Lá em casa, quando eu viro e falo assim com a pastora, ela já sabe, lá vem bomba. Repita comigo: Senhor Jesus. Fale mais alto: Senhor Jesus, nesta noite, eis-me aqui, para responder ao teu chamado. Diga: Jesus, eu sou um daqueles que pensam que são fracos, eu sou um daqueles que são considerados nada, eu sou um daqueles que estamos sempre ocupados, mas eu quero dizer que se o Senhor me quiser, eis-me aqui,
Eis-me aqui, Senhor. Usa-me para cumprir o teu propósito. Usa-me, Senhor, para ser bênção na minha geografia e na minha geração. Diga: Senhor, nesta noite, usa-me para cumprir o teu propósito e estabelecer o teu reino sobre a terra. Agora levante as suas mãos o mais alto que você pode e use as suas palavras. Responda ao chamado de Deus agora, do seu jeito, 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 até lá atrás. Levante as suas mãos o mais alto que você pode. Responda ao chamado. Responda ao chamado. Diga: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, para fazer a tua vontade. Usa-me, Senhor, para cumprir o teu propósito. Usa-me, Senhor, para estabelecer o teu reino. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me nesta terra. Senhor, as pessoas podem dizer que eu não sou nada. As pessoas podem pensar que eu não sou ninguém. As pessoas podem pensar que eu não tenho nada para oferecer. Mas eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Envia-me aos cativos. Envia-me aos desesperados. Envia-me, Senhor, àqueles que também são fracos. Senhor, tem tantas vezes que o Senhor quer me usar, mas eu tenho dito que não posso ser usado, porque estou tão fraco, porque estou doente, porque estou cansado, porque tenho medo. Mas é assim que o Senhor me quer. É assim que o Senhor me quer, para que eu dependa do Senhor. Senhor, eu não sou nada, faz de mim um servo teu, faz de mim alguma coisa. A tua filha está aqui, meu Deus. Quantos estão se sentindo, quantas estão se sentindo como se fossem nada na tua presença? Mas são esses que o Senhor quer, porque aqueles que estão seguros de si, aqueles que já são alguma coisa, não podem ser feitos. Senhor, faz de nós, Senhor. Oh Jesus, aqui tem tanta gente atarefada, mas o Senhor tem uma obra para nós. Pedro pensava que a melhor coisa que podia acontecer com ele era pegar um pouco mais de peixes, mas a proposta de Jesus foi uma proposta extraordinária, a proposta de entrar para a história. Jesus, aqui estão homens e mulheres que vão entrar para a história. Levante as suas mãos o mais alto, escreva o seu registro na história. Agora escreva o teu registro. Diga: Senhor, eu quero entrar para a história. Eu não quero ser apenas mais um pescador, uma pescadora. Eu não quero ser mais um professor, só mais uma professora, só mais um advogado, só mais um delegado, só mais um policial, só mais uma cozinheira, só mais uma dona de casa. Eu não sei o que você faz, mas eu quero te dizer que Deus quer fazer mais de você. Mais. Deus quer fazer mais de você. Deus quer fazer de você um ganhador de vidas, em nome de Jesus. Coloca as mãos no coração, não diga nada, olhe para mim. Eu quero te dar uma boa notícia. Você pode até tentar fugir do chamado. Você pode até correr dele, mas não adianta. A chama sempre vai ficar queimando dentro de você. Não seja teimoso. Não seja teimosa ao chamado de Deus. Dia 29 agora, de março, quem não é batizado nas águas, não resista. Seja batizado dia 29. Vai ser um domingo de manhã, aqui no prédio da igreja. Você foi chamado por Deus. Está na hora. Ninguém vai decidir no teu lugar. Você que tem que decidir.
Pastor, mas tem tanta coisa que eu não sei. Todo domingo, às 6 horas da tarde, tem um curso aqui no prédio. Chama-se Curso de Maturidade no Espírito. Todo domingo tem uma sala aqui que você vai receber instrução sobre o que é o batismo e a necessidade dele. Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Quem entende esta palavra, diga amém. Outra coisa, escute. Nós estamos caminhando para a reta final do nosso jejum de 21 dias. Quem está nessa fé fazendo jejum de 21 dias? Que maravilha. Quem não está, amém. Você vai participar desse propósito a partir de hoje. Nós estamos jejuando 21 dias por 3 pessoas.